maiores perdedores do mercado de trabalho são os jovens. É isso que aparece como resultado de uma pesquisa recente feita pelo economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, você pegou um largo espaço de tempo, né? Quase uma década, para fazer essa pesquisa, e ela leva o nome de Índice de Inclusão Produtiva, Índice de Inclusão Produtiva. Você estava procurando o que com essa pesquisa? A gente costuma fazer um monitoramento da sociedade, pobreza, desigualdade, flutuações no mercado de trabalho, e já há algum tempo atrás, a gente faz isso em bases contínuas, a gente notou essa maior perda dos jovens já de algum tempo, já vinha desde, na verdade, antes de 2014, mas a grande queda no mercado de trabalho brasileiro veio no final de 2014. Então, a gente tinha identificado, numa pesquisa prévia, que os jovens já tinham sido os principais perdedores de 2014 até 2019. E o que a pesquisa atual mostra é que essa tendência continua. Quer dizer, eles são, entre todos os grupos da sociedade, se eu colocar, vamos dizer, negros, pessoas moradores do Nordeste, de periferias, pessoas até com baixa educação, todos os grupos da sociedade, os jovens são aqueles que já tinham sido aqueles que perderam mais e continuam sendo no período de pandemia que vai até final de 2020. Os números são impressionantes, né? Os Exatamente. São bastante altos esses números. Você vê a perda média acumulada de 2014, que foi quando houve a virada para pior, até 2020, foi de menos 25,81%. Você esperava uma perda tão grande desse grupo? Eu, infelizmente, já esperava, porque, vamos dizer, a pesquisa anterior já tinha me surpreendido, né? E, de alguma forma, eu acho que o que impressiona mais é que já tinha tido uma grande perda a mais para os jovens, só que na pandemia essa perda ela foi 18 pontos só no ano da pandemia, e nesse aspecto equivale à perda dos idosos, assim, um pouquinho menor, mas que é o grupo que teve que fazer isolamento social, etc., onde você já esperava. E os jovens não tinham essa mesma, então me surpreendeu, mas as surpresas não são só surpresas negativas, tem algumas surpresas, por exemplo, no caso da frequência escolar, que me surpreende no sentido não necessariamente positivo, mas nas oportunidades que elas ensejam. Então, vamos dizer, a perda do jovem impressiona pelo fato de ser perda sobre perda, uma perda de 18%, é algo inédito nas séries estatísticas, e dois, pelo fato de se equiparar, por exemplo, aos idosos, né? Agora, você usou o binômio trabalho e educação, não é, para montar esse índice. Você usou esses dois índices porque os considera os mais importantes para falar desse grupo? É porque, vamos dizer, a juventude é aquela fase que vai da infância até a fase adulta. A principal atividade na infância ou pelo menos deveria ser, o ensino. Na fase adulta é o trabalho. E o jovem está entre esses dois mundos. O jovem adolescente ele está numa fase que ele é mais próximo da fase infantil. O jovem adulto ele já está mais próximo do final da juventude. Porque eu acho que são, vamos dizer, duas atividades fundamentais e que o jovem está no meio desses dois mundos fazendo essa transição. E o que a pesquisa mostra é que a proporção dos jovens que não estão nem trabalhando, nem estudando, é grande. Então, a educação é fundamental como atividade e como já, vamos dizer, o que vai dar um retorno do investimento já acumulado. Quer dizer, entre a educação como frequência escolar, ou falta de frequência escolar, e, por outro lado, a educação que o jovem... Porque, desde muito tempo, uma coisa que há 40 anos existe uma grande força no Brasil de que eu chamei de bônus educacional, que é a educação saindo de um nível muito ruim
para um nível menos ruim. Mas o que importa em termos de mudança é a tua transição. Quer dizer, em 1980, a escolaridade de um adulto no Brasil era 3 anos de estudo. Hoje em dia é 10, que é muito pouco. Mas de 3 para 10 é uma revolução num país que não tinha revolucionado a educação. A gente estava, vamos dizer, 110 anos atrasado em analfabetismo em relação aos Estados Unidos, 60 anos em relação à Argentina. Então, a gente começou a fazer o dever de casa, e isso tem uma força grande. Só que o que a pesquisa mostra é que, na verdade, essa melhora educacional está em xeque. Não tanto para o jovem, torna um pouco assim, um enredo complexo. A educação está em xeque e oferecendo surpresas. A primeira surpresa é o seguinte: em relação aos 40 últimos anos, onde o nível e a desigualdade de educação vinham caindo, era vento a favor, esse vento está soprando contra agora, tá? Durante a pandemia. Agora, aonde ele soprava mais a favor era nas crianças mais novas, era toda criança na escola, era onde a gente conseguiu melhorar o IDEB no ensino fundamental, etc. Aí a desgraça é grande na pandemia. Agora, o jovem, a educação do jovem está me surpreendendo, porque eu tenho observado uma frequência escolar crescente. O aspecto mais surpreendente da pesquisa, e eu acho que a pesquisa é interessante quando ela te surpreende, quando ela te dá alguma coisa que você não espera, não te confirma expectativas, mas é que o jovem, a evasão escolar dele nunca foi tão baixa, a frequência escolar dele nunca foi tão alta quanto agora durante a pandemia. Eu não esperava achar isso, não tenho visto isso para outros países, outros aspectos eu tenho visto, e eu acho que isso guarda em seja uma grande oportunidade de políticas educacionais, porque o jovem, pelo menos ele está dizendo na pesquisa, que ele está institucionalizado, então ele não é invisível. Então, se eu quiser prover internet para ele, se eu quiser, vamos dizer, prover conteúdos através da internet, ele está disponível. Eu não acho que essa frequência escolar do jovem maior seja necessariamente boa notícia. Eu acho que a própria crise no mercado de trabalho pode estar dizendo para o jovem: olha, fica na escola que aí você é a sua única alternativa. E 2, a falta de cobrança de presença escolar. 2, a aprovação automática pode estar diminuindo o custo do jovem. O jovem fala: não, agora é minha chance de passar de ano sem fazer esforço. Eu estou aqui, realmente, criando o caso mais adverso, falando do caso mais adverso. Então, acho que tem uma surpresa positiva, embora induzida por exemplos que talvez não sejam tão virtuosos, ao mesmo tempo que é uma coisa que eu já vinha vendo nos dados, que talvez seja alguma inflexão nas políticas, na frequência escolar que já vinha antes. Assim, o Brasil fez uma reforma do ensino médio, que começa a pegar na juventude, não fez da melhor forma possível, a ocupação das escolas foi de cima para baixo, tudo, mas eu acho que as direções não são direções ruins, porque você deu escolha para o jovem, para as trajetórias, você incluiu cursos de educação profissional, é uma direção ainda da reforma. Então, eu acho que existem novas variáveis que nos devem pensar não só na pandemia, mas antes dela e principalmente para depois dela. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo, a pesquisa também mostra que o grupo neném, dos que não estudam e nem trabalham, está historicamente crescendo cada vez mais. Quer dizer, ele já vinha mal antes, já desde os anos 90. Agora ele provavelmente está no seu pior índice, né? E o grupo neném é notório pela evasão escolar, por diversas razões. Até porque ou não tem acesso, ou a escola não atrai, ou ele precisa trabalhar para sustentar a sua família, não é? Ele tem quase tudo contra ele, o neném, infelizmente. É verdade, ele cresceu, chegou a 30% entre os jovens em geral, lá em meados do ano passado, refluiu um pouco, mas ainda está em 25%, é um quarto do jovem que não está fazendo nenhuma das atividades que esperavam dele, né? Nenhuma nem outra. Então, acho que é bastante preocupante, mas esse neném está escondendo essa frequência escolar.
assim, é mais complexo. Assim, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu tenho boas e péssimas notícias. As boas notícias a frequência escolar nunca foi tão alta. Então, as péssimas notícias é o seguinte: a terra arrasada no mercado de trabalho do jovem é tão grande que é como se virasse pó a primeira boa notícia da baixa na evasão escolar. Então, realmente, o jovem está sem renda, a possibilidade, que é o 18% em um ano. Depois ele já perder. Isso aí quando você olha o neném, o efeito da desocupação domina completamente o da evasão. São 60% de desocupados na faixa etária, e o neném é 20%. Então tem um problema maior, que é o da desocupação. Agora, eu acho que se a gente está pensando em achar soluções, a gente tem que olhar as oportunidades que existem. Eu acho que tem uma oportunidade que a gente está... porque a juventude é onde a gente tem perdido, não a guerra apenas, a gente tem perdido todas as batalhas, não só no Brasil, fora do Brasil. Se a gente vê os grandes problemas de juventude, começa por desemprego, que está na pesquisa, mas violência, tanto como vítima, como algoz, trânsito, drogas, uma série desses problemas, eles são problemas que, infelizmente, têm a cara do jovem, muitas vezes a cara do jovem, de um jovem homem solteiro, ele tem gênero, é importante nisso, os rapazes estão ficando para trás. E se a situação no mercado de trabalho é ruim, ela pode afetar todas as outras dimensões. Assim, e tem estudos que mostram que se na entrada do mercado de trabalho tem uma crise de desemprego, como houve nos anos 80, 10, 15 anos depois, os índices de violência para aquela geração de pessoas que não já são mais jovens, foram na época da crise, elas ficam mais altas. Então, é um problema complicado porque ele tem consequências permanentes sobre a trajetória dessa geração e sobre a trajetória do país. Porque agora, se a gente não cuida bem esses jovens é o nosso principal ativo para o futuro do país. A juventude no Brasil nunca foi tão grande quanto ela era de 2003 a 2020. Só que isso já virou. E a gente perdeu a oportunidade de educar bem, com qualidade, em relação a esse grupo. Então, agora o que nos resta é tentar fazer o melhor possível para, de alguma forma, salvar não só essa juventude de todos esses problemas, mas o país como um todo. É verdade que neném, inclusive, existe em outros países, né? O que tem em outros países e que eu acho que não tem aqui é a vontade de solucionar o problema efetivamente. Além do que nós temos muito mais desigualdade do que em outros países, e o neném, o índice alto de neném, é uma evidência extraordinária da perpetuação dessa desigualdade. Então, enquanto essa mentalidade não mudar, vai ser muito difícil tirar o neném dessa sua pobre condição. Em outros países, há mais recursos e há mais vontade política, eu diria, até de mudar. Mas aqui parece que não há. Pegando um gancho com a sua fala, tem uma questão que agrava isso, que é o seguinte: todas aquelas áreas de políticas públicas que têm a cara da juventude, aquelas que eu citei, todas elas são feitas pelos estados, pelas unidades da federação, não são coisas de município e não são coisas do governo federal. E a entidade da federação, a entidade mais quebrada no Estado brasileiro são os estados. Então, vai ter um problema de financiamento dessas políticas. Então, é um quadro grave, não pela fotografia apenas, mas como trailer do que vem à frente. Então, a gente tem que começar a ser muito efetivo nessas políticas. Mas o que eu acho é o seguinte: talvez exista mais vontade política em outros países, mas
estamos todos perdendo a guerra da juventude, como eu acho que a gente não está perdendo a guerra de mortalidade infantil. A pandemia é um revés, mas a expectativa de vida vai continuar avançando. Eu sou positivo em relação a isso. Agora, nos indicadores de juventude, aqui em outras partes, com ou sem vontade política, a gente está andando para trás. É onde os indicadores só deterioram. Eu acho que o jovem muitas vezes não se entende bem, mas eu acho que a diferença que a gente tem no Brasil é que a gente tem entidades ligadas à juventude, feitas pelos próprios jovens em comunidades, estão começando a aparecer com uma força que não tinha. Um outro fato que não tinha antes são entidades voltadas à questão educacional vinda das elites mais abastadas do Brasil. As grandes empresas brasileiras, os herdeiros dessas fortunas, hoje em dia estão, em boa medida, como principal atividade, comandam ações de responsabilidade corporativa, não as suas empresas, mas ações voltadas para a juventude. Eu poderia citar vários casos dos maiores grupos brasileiros. Esses são dados novos, mas talvez não suficientes para mudar esse quadro. Obrigada, Marcelo. Boa sorte para você. Para mim, boa sorte para todos nós nesse país. Estamos precisando. Obrigado, Sandro. Um prazer.